Olá pessoal do Help Química, sejam então todos bem-vindos à nossa aula de número 73, Gases fora da CNTP. Pessoal, essa é a nossa última aula, a nossa última aula do nosso volume 1, né? Então pessoal, prestem bastante atenção, porque provavelmente se você é meu aluno do ensino médio, você está chegando na reta final do ano, né? Então, essa é a matéria da última prova, vamos, que talvez seja a última chance de uma recuperação. Pessoal, para começarmos a falar de gases, deixa eu ajustar a câmera aqui, beleza. Para começarmos a falarmos deste assunto, que são os gases fora da CNTP, nós precisamos fazer com uma pequena ilustração. Beleza, pessoal? Então, olha só. Acompanhe aqui comigo este exemplo. 11,2 gramas de uma amostra de bicarbonato de sódio foram tratadas com excesso de solução de ácido sulfúrico. Vamos puxar mais aqui um tiquinho. De solução de ácido sulfúrico, H2SO4. Com base nesses dados, ele pede o seguinte: equacione o fenômeno. Bom, pessoal, este fenômeno aqui nós já sabemos equacionar, não é verdade? Se você não viu ou você não se lembra, dá uma voltada numa das nossas aulas lá atrás. Então vamos equacionar aqui o fenômeno. Aonde o bicarbonato de sódio, que está em solução aquosa, reage com o ácido sulfúrico, que também estará em solução aquosa. Correto, pessoal? Vou escrever embaixo devido ao meu espaço. E aqui nós teremos a produção de Na2SO4, também em solução aquosa, mais gás carbônico e água. O balanceamento fica aqui 2, né? Porque nós temos 2 sódio aqui deste lado e por consequência 2 aqui deste lado também nos nossos carbonos, não é verdade? O ácido sulfúrico nós temos... Perdão, o ácido sulfúrico não. O hidrogênio nós temos então deste lado 4, né? Para dar 4 aqui deste lado precisamos colocar um 2 aqui na frente também. Agora vamos conferir os coeficientes ajustados. Temos 3 vezes 2, 6 do oxigênio, 6 com 4 dá 10. Aqui nós temos 4, 4 mais 2, 6, com mais 4, 10. Tá aí a nossa equação balanceada. Se você não lembra, não sabe como que eu fiz isso, dá uma voltada numa das aulas anteriores, porque você está um pouco atrasado aqui para acompanhar o conteúdo. Como eu falei lá na nossa aula de balanceamento, né, era fundamental agora sabermos. Beleza? Agora, galera, vamos trabalhar com o X da questão aqui no nosso canal. Ele fala, no item B deste exercício, ele pede o seguinte: calcule o volume de gás carbônico ou dióxido de carbono, né, formado. Aí ele te dá os dados que está a 2 atm e 27 graus Celsius de temperatura. Pessoal, esse tipo de exercício vai ser muito comum do que vocês vão estar vendo daqui adiante. Tudo, eles dão um item A para vocês montarem uma equação, principalmente em questões de vestibulares, quando as universidades federais tinham a prova aberta, era muito comum de termos o equacionamento da reação no primeiro item e no segundo item precisarmos fazer algo desse tipo. Aí algumas pessoas vão questionar: mas agora estão usando o Enem. Mas o Enem, ano após ano, tem se aperfeiçoado e tem ficado mais difícil. Então, precisamos estar preparados para o que deve ser cobrado. Beleza, pessoal? Então, dados os recados, vamos continuar com a nossa aula de hoje, então. Ele fala aqui o seguinte: ele nos dá uma informação aqui onde nós estamos trabalhando com gases que estão fora das condições normais de temperatura e pressão, certo? Então, para isso, nós passaremos a usar essa formulazinha, aonde P é a constante, P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, R é uma constante dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Uma dúvida comum, pessoal, é a seguinte: a temperatura, a constante dos gases, ela é dada em prova? Nem sempre, tá?
Então eu aconselho que vocês decorem ela. Eu creio que talvez para uma prova de vestibular venha a ser dada, mas para curso técnico raramente são os professores que dão. Beleza? Então vamos anotar os dados que nós temos aqui no exercício. Para começarmos a resolver esse tipo de exercício, então, pessoal, vamos anotar aqui, então. O primeiro dado que nos é fornecido é a pressão. Qual é a pressão que ele está nos dando aqui? Vamos lá, para quem não está conseguindo ver. Então, aqui está, né, pessoal? A pressão que ele nos dá aqui é 2 atmosferas, certo? Então vamos anotar esse dado aqui. O volume é o carinha que nós estamos procurando, não é verdade? Então ele é uma incógnita. E agora, como saberemos o número de mols? Bom, pessoal, se nós voltarmos lá na nossa aulinha anterior, o número de mols ele é equivalente à massa em gramas pela massa molar, que é dado em gramas por mol. Basta então aplicarmos essa formulazinha aqui e nós teremos a quantidade de mols que nós temos. Beleza? E além dessa maneira que eu expliquei para vocês, dessa formulazinha, nós temos uma outra maneira, né? Vamos escrever aqui. Outra maneira para determinarmos o número de mols. Essa outra maneira que eu vou mostrar para vocês, pessoal, eu até gosto mais de fazer ela do que pela fórmula. Porque pela fórmula, às vezes acaba confundindo e o aluno não sabe os dados que eles vão ter que usar. Então vamos usar pela analogia, que é a seguinte. O bicarbonato, 2 mols de bicarbonato de sódio, né? Vamos anotar aqui os nossos dados. Então este carinha que eu coloquei aqui na tela, ele é o bicarbonato de sódio, certo, pessoal? E está produzindo gás carbônico. Tranquilo? Aqui eu vou aplicar uma estequiometria simples. Então olha só. 2 vezes 84 gramas. O que este dado aqui em cima que eu coloquei? É a massa molar, né, do bicarbonato de sódio, mm de massa molar, certo? Estão produzindo 2 mols de gás carbônico. Como que eu sei que é 2 mols? Por causa do balanceamento aqui deste lado. Tá me mostrando que é 2 mols, certo? Tendo feito isso, então, quando eu partir de 11,2 gramas de bicarbonato de sódio, eu tenho X de gás carbônico produzido, beleza? X o quê? X mol. Só que a pergunta que deve surgir na cabeça de vocês é o seguinte: por quê? Como que eu vou saber que é o número, a quantidade de matérias, é o número de mols é do gás carbônico? É o seguinte: se nós voltarmos aqui em cima neste exercício, vocês verão que ele está, né, que o enunciado aqui ele nos está pedindo volume de monóxido de carbono. Então todos os dados que eu tiver que usar aqui é relacionado ao gás carbônico, beleza? Ao dióxido de carbono, perdão. Então o número de mols também que vai ter que se usar é também do dióxido de carbono. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Beleza. Ao fazermos isso então, pessoal, vamos montar essa regrinha de 3 aqui. Então olha só, 11,2 gramas que multiplicam 2 mols, tudo isso sobre 2 vezes 84 gramas. Pessoal, a partir de agora, crucial vocês montarem as regrinhas de 3 sempre, tá? Porque quem tem dificuldade com unidade, se não montar as regrinhas de 3, depois a coisa vai ficar um pouco mais complicada. Beleza? Então olha só,
Temos grama aqui em cima, temos grama aqui embaixo. Este cancela com esse, então a nossa resposta será dada em quantidade de matérias, ou número de mols, que são a mesma coisa. Então, se puxarmos para cá, vocês deverão encontrar aí aproximadamente 0,14 mols. 0,14 mols de quê? 0,14 mols de CO2, ou dióxido de carbono. Beleza? Beleza. Continuando aqui então, pessoal. Agora nós iremos anotar a constante dos gases, que é representada por R. A constante dos gases, ela é 0,082 atmosfera por litro. Tudo isso sobre mol por Kelvin. Beleza? E para finalizarmos, tem a temperatura em Kelvin. Então, pessoal, para passarmos da temperatura Celsius para Kelvin, a gente usa a seguinte formulinha: a temperatura em graus Celsius mais 273 é igual a temperatura em Kelvin que nós estamos procurando. Beleza, pessoal? Beleza. Então, para nós acharmos aqui a temperatura em Kelvin, nós colocaremos a temperatura em graus Celsius lá, que era 27 graus, beleza? Somado com 273, e vocês deverão encontrar aí 300 kelvins. É a temperatura. Pessoal, por que? Algumas pessoas devem estar se perguntando, por que nós usamos Kelvin, temperatura em Kelvin, ao invés de Celsius nos gases? Bom, pessoal, é muito simples. É porque a temperatura em Celsius, em Kelvin, perdão, ela não existe temperatura negativa. Então, por este motivo, é que nós trabalhamos com a temperatura Kelvin nesse tipo de problema dos gases, beleza? Facilita nossas contas, facilita a nossa vida, fica tudo mais fácil de fazer. Tranquilo, né, pessoal? Agora, olhe bem, nós temos todos os dados anotados. Colocar aqui as duas folhinhas para vocês. Agora que nós temos todos os dados, pessoal, vamos pegar e vamos jogar, vamos manipular essa fórmula aqui, beleza? Então, olha só. Eu vou trabalhar com uma caneta diferente aqui, vou trabalhar com azulzinho agora. A fórmula original é PV igual a nRT, beleza? Essa é a nossa fórmula original. Se eu estou querendo achar aqui o volume, eu preciso isolar essa variável, certo? Então, essa pressão que está junto com o volume aqui, ela tem que passar para o outro lado dividindo. Então, ficará da seguinte forma. Então, agora eu achei a relação que eu preciso achar, que eu estava querendo achar. Correto, pessoal? Beleza. Então, agora, nós vamos jogar os nossos dados dentro dessa formulinha. Tranquilo? Então vamos colocar o volume aqui no canto, que é quem nós estamos procurando, e vamos substituindo então as variáveis. Bom, o número de mols nós achamos aqui nessa folhinha, certo? Que dá 0,14 mols de gás carbônico. Então vamos lá. (0,14 mols, tem que colocar as unidades de medidas, porque senão é considerado errado, que multiplica 0,082, que é a constante dos gases, em atmosfera por litro, em mol por Kelvin, que multiplica a temperatura em kelvins que nós achamos é 300 Kelvin.
Fazendo tudo isso, dividiremos agora pela pressão, que é 2 atms. Antes de sairmos fazendo conta desenfreadamente, vamos cortar quem está igual aqui. Então olha só, tem a atmosfera aqui em cima, com a atmosfera aqui embaixo, cancela. Tem o mols desse lado, tem o mols aqui, cancela. Tem o Kelvin para cá, tem o Kelvin para cá, cancela, sobrou litros. Então, a resposta desse exercício, pessoal, ela vai ter que ser dada em litros, correto? Se vocês então realizarem essas contas, vocês então deverão encontrar volume é igual a 1,72 litros de CO2 produzidos. Então, pessoal, essa é a maneira que nós trabalhamos quando estamos com gases fora da CNTP, beleza? Se alguém tiver curiosidade, pode fazer a regrinha de 3, considerando todo esse exercício na CNTP, para vocês verem que daria um volume diferente, beleza? Então tá bom, pessoal. Agradeço a todos que têm acompanhado até agora. Fique na sequência, que nós começaremos a trabalhar com a apostila de número 2, que vocês podem adquirir ela gratuitamente lá no grupo Livro de Química pelo Facebook, beleza? Fiquem aí na sequência, gente. Garanto que as próximas aulas vão ser muito legais mesmo. Começaremos a entrar na parte físico-química, química analítica, mais focada para ensino médio, beleza? Então, forte abraço, pessoal, e espero encontrar todos vocês aqui na aula adiante, beleza? Então tá bom. Forte abraço e até lá.